e senhores, começa agora mais um For Talk, isso mesmo, na sua telinha. Então você seja muito bem-vindo. Eu, como sempre, bem acompanhado, nunca venho só, estou ao lado dela, a professora Cíntia Chagas. Foi apagada? Marauquê maravilhoso, tudo Marauquê bem? maravilhosa, Cíntia Chagas. Muito obrigada. É assim que devemos te apresentar, Cíntia Chagas. Já li teu livro, você acredita? Mentira. Tá na cabeceira da minha sala agora. É? Eu deixo ali Tá lá, se tivesse outro lugar, eu ficaria preocupada. pro pessoal poder falar agora direito lá em casa, né? Maravilha, eu fico feliz. E hoje não estamos só, temos um convidado que é mais do que um convidado, é um amigo de anos da comédia. Ele que está um fenômeno dos podcasts. Ele, Rogério Vilela. Opa, tudo Aê. bem, cara? Só tem nós dois aplaudindo aqui. Já começou mentindo aí, né? Ô, Você falando que você lê? Ô, Sarra, eu te Não, conheço, mas é porque tem cara. figura no livro dela, cara. Vem mentir pra mim que você tá lendo um livro, cara? Eu leio muita figura. Aliás, hoje, obrigado por ter vindo aqui, até porque eu e Cíntia já fomos no teu podcast. Exatamente, Cíntia semana passada. A Gal Gadot brasileira. Ela é igualzinha, né, Mulher Igual, Maravilha? cara. Igual. Isso aí tem um chicote, mas isso aí é a grite de todo mundo aqui, É, cara. a pessoa fala a verdade, né, no chicote dela. É, eu pergunto, sujeito ou predicado? Ô, Vilela, caramba, cara, tá bombando com o podcast, acho que... Tamo. É assim, eu entendo que você tenha vários sucessos na vida, do stand-up ao mundo canibal, e o podcast é o mais atual. Exatamente. É um sucesso atual. E cada mas gente que entra numa coisa que eu faço, às vezes não sabe que eu faço as outras coisas. Então, aí é que tá. Você acha que o podcast é o teu maior sucesso, ou ainda o mundo canibal grita mais alto? Ah, depende, cara. Porque assim, se você colocar sucesso de mídia, de número de pessoas, talvez. Mas, por exemplo, pra mim, o maior sucesso pra mim foi ter feito quadrinho pros Estados Unidos, por exemplo. Mas é uma coisa que não tem uma proporção tão grande quanto pessoal. você... É uma coisa Isso é pessoal. muito doido. A primeira vez que eu publiquei uma capa de revista foi uma puta vitória pra mim. O Vilela... O que é mundo canibal, desculpa? O mundo canibal... É muito masculino o mundo canibal. Havaiana né, de cara? pau. Havaiana de pau. Que, gente? Nossa, os primeiros memes que teve. Era um site de animação no começo dos anos 2000, quando a internet ainda era discada, né? Aham. Então, o pessoal baixava muito as nossas animações porque era mais leve do que vídeo. Então, fez um puta sucesso, assim. Principalmente a Havaiana de pau, Bonequiche, outras coisas, Partoba. O pai maconheiro. Popeye, O Partoba é um fenômeno. Eu assisto muito Partoba. Até Partoba- hoje eu assisto, Partoba sabia? é mais recente, mas foram várias coisas que a gente fez. Então, assim, cara, sucesso é muito relativo, né? Assim, em números, talvez o podcast seja o maior, mas... Você acha que é mais do que o mundo... É porque, por exemplo, Não, a Havaiana de Pau proporcionalmente muito sim. forte, cara. Mas é que tinha menos gente na internet naquela época do que hoje. entendi. Então hoje, se acontecesse o mesmo fenômeno do mundo canibal, claro que seria. Pô, a gente conseguia milhões de views num vídeo quando ninguém conseguia milhões de views. Era muita coisa. O mundo é muito masculino, assim. Talvez seja um humor que não agrade tanto as mulheres. É muito palavrão. Eu sei que tem mulheres que gostam. Era politicamente incorreto. Era muito A gente politicamente fazia correto. tudo que não podia fazer na época, a gente fazia. Pô, a gente tava na Era legal. Que eu me lembro disso, tem é Beavis and Butthead. Beavis and Butthead. Esse aí, eu me lembro disso. É isso, South É. Park, essa linha de coisa sem controle, né? E a que você acha que se deve o sucesso do seu podcast? Aquelas assim que a gente quer aprender, né, gente? A gente tá começando. Fala aí pra nós É? também bombar o nosso. Como que a gente faz? Qual que é o segredo? Eu acho que no caso, eu vou falar da minha experiência, não posso falar dos outros que fazem sucesso, assim, mas entre os três maiores, que tô eu, o Podpah e o Flow, eu acho que cada um tem uma coisa diferente. Você tem que ter um diferencial, né? Eu como sou design, desenhista, essas coisas, eu pensei que para você se destacar logo no começo, o cenário seria uma coisa para pelo menos chamar atenção. O teu cenário é o mais bonito de Maravilhoso. Então, Apesar de que havia uma calcinha bem na minha frente. Tinha. E eu O fiquei Michael Custer. desconcertado O olhando Michael aquela Custer calcinha. levou uma calcinha. Levou uma pra- calcinha. Ah, tem tudo lá. O que você cara. levou pra ele? Porque assim, no podcast do Vilela, só pra vocês saberem, sempre, imagino que vocês já tenham assistido, óbvio, pra quem nunca assistiu, o Vilela sempre pede aos convidados que leve um presente pra ele. Presente inútil, Um presente inútil, algo que significou muito. Eu, por exemplo, no prêmio Comunix de 2019, eu estava lá e a Marília Mendonça ganhou como melhor cantora. Não apareceu ninguém pra receber o prêmio, eu subi e recebi o prêmio da Marília Mendonça e levei pra casa. Ficou na minha casa durante 2 anos, não tinha onde botar aquele trombolho, pensei, vou levar lá no Vilela. Olha, E dei o prêmio da presente Marília mesmo. Mendonça pra ele. O que você levou? No meu caso foi o seguinte, eu havia feito uma sessão de fotos e eu passaria em casa.
para olhar para a minha casa e pensar assim, num presente adequado, à altura Sim. do Vilela. Só que aí não deu tempo, eu tive de ir direto. E eu tô sempre com garrafa de água na mão. E Dá uma garrafa com água dentro. Ah, isso é maravilhoso. Mas uma garrafa do meu cursinho. Isso é bom. Que eu ainda- Assinado. Eu adoro ganhar. Outro dia eu olha, ganhei umas garrafas de um negócio de bebê, Tupperware da Graciane Barbosa. Aí a tá. casa inteira tá lá escrito Graciane Barbosa. Eu acho Não, maravilhoso. foi o Duda Nagli, levou um monte de coisa pra churrasco, faca, carne, Porra, ganhei presente Mas pra aí é caramba. o pior- útil, o não é? melhor Não, presente. esse foi o útil, não o inútil. Uma Inútil eu dúvida. O melhor presente. Não, o melhor eu coloco o pior, né? Porque se é presente inútil, quanto pior, melhor. Pô. Cara, eu acho que o pior foi uma coruja do Peter Jordan que era amaldiçoada. Ele foi aquela coruja, onde ficava, ela levava maldição. O que eu fiz? Quebrei a coruja na hora, na frente dele. Que bom. Porque, pô, não vou trazer essa maldição pra minha casa, porque eu tenho muito cagaço dessas coisas. Aí ela tá toda lá colada, mas ela já foi quebrada a O maldição. programa depois foi o Evandro Santo, né? Mas aqui, você acredita nessas coisas? Acredito muito. De onde veio isso? O O pai dele era feiticeiro. O Spook foi lá, acabou a luz 3 vezes, ficou tremendo a luz. Essas coisas aí eu não gosto de mexer, não. Vou falar a verdade, assim, eu não gosto. É. Os caras estão querendo fazer aquele tabuleiro Ouija, sabe? Sim. Lá um dia, sexta-feira Cê é 3, eu doido. falei, aqui que eu vou trazer essas coisas pra lá. Eu Aqui- tenho medo. Aqui a gente trouxe a Márcia Sensitiva. Eu fiquei sem dormir uma semana. Não, mas eu levo. Eu só não gosto que a pessoa fala, quer que eu fale que eu tô vendo atrás de você? Sabe essas coisas assim? É, e você que perguntou sogra, pra ela, né? é. Ela falou assim, tem um morto ali, um outro ali, um outro ali. Eu falei, gente, Nossa, você não, essas coisas. A Márcia Aqui já vocês falou ainda vão tudo isso. embora, lá é minha casa, eu vou ficar lá, entendeu? verdade. Se alguém fala, tem um monte de espírito aqui, eu pego o meu celular e vou embora, saio da minha casa. É uma tensão, né? E o melhor... Eu tenho medo de negócio de. Tá tudo, macumba, negócio de pomba gira. Uma pomba normal já caga em você, imagina girando, cara. Morro de medo das coisas. eu não- Cagando morro e de medo, rodando cara. pra você. E o pior presente? Então, o pior presente acho que foi esse. Da coruja. Não, tipo, o pior melhor. Agora tem O melhor. Pô, ganhei vários presentes bons, assim. Cara, o melhor foi do Duda, cara. O Duda levou um martelo o martelo do Thor, cara. Um puta... Isso é legal. você que Martelaço, ela ficou uma briga. Todo mundo queria aquele presente lá. Ficou no cenário. Um martelo pesado mesmo do Pô, isso Thor. é maneiraço, tá Maneiraço, doido. cara. Mas você tá fugindo do assunto. O que a gente quer saber como que faz pra bombar, gente. É Você falou até não, agora é que só ele do foi pra outro cenário. lado. Eu comecei a falar do cenário. Outra coisa que eu acho que é o modo de condução. Eu só tava vendo podcasts que eram dois hosters, né? Tipo, aqui vocês são 3 ou 2. Aqui é 3, mas às vezes não vem mesmo. Então, Aí, hoje já não tô só veio. andando. Eu fiquei sabendo que é porque eu vim e ele não veio, cara. Coisa pessoal. Então é isso, eram 2 hosters, era um cenário meio tradicional, de mesa, cortina e tal. E eu falei, como eu venho da área de quadrinhos e desenho, eu vou fazer já um cenário do que eu gostaria de ver. Vou fazer algumas coisas que mudem a perspectiva da conversa. O presente inútil é uma coisa dessa. É uma forma de eu não poder me preparar para a primeira pergunta. Porque normalmente, você fica pensando, vai a Cíntia lá? Cara, a primeira pergunta eu tenho que ter. Porque para começar a conversa. Como que eu vou começar a conversa? Você sempre tem que pensar na primeira pergunta. Como vem o presente inútil, eu não tenho como... é uma forma de eu me sacanear. Eu não sei como vai conversar a conversa, porque eu não sei o que a pessoa vai levar. Então, aquele presente start. sempre é o começo da conversa. Então, eu não sabendo como começa a conversa, é uma forma de eu não poder já ter uma primeira pergunta preparada. Então, isso já é um diferencial. As 3 perguntas no final é quando você consegue ver todos os convidados e numa mesma parte... eles estão colocados no mesmo patamar, assim, todo mundo vai ter que responder as mesmas perguntas. E o programa em si, o podcast, eu tento sempre conduzir de uma forma mais humana possível, o mais profundo Você chora, possível. né? Eu sou um cara você muito emociona, né? emocional, então lá vira meio que um divã, cara. Eu vi o do Ventura, você chorou. Cara. E aí, Achei tão engraçado. E o Ventura cara zoando. Quebrada. E chorando, mas Falei, chorando puta pra que caramba. pariu. Ele falando, os caras vão me zoar muito, velho. O Ventura da linguagem da mentira? Não, o o Ricardo Thiago Ventura. Ventura. Thiago Ventura. Ah, tá. É que a gente é mais pobre, né, assim? Você acha que a gente vai falar, tá falando de alguém inteligente aqui?
Nunca é. Tipo, Shakespeare? Não, Shakespeare Não. é o Claudinho lá da Não, favela. porque quem me indicou pra ele foi o Ventura. O Ricardo Ventura. Ah, não. Ele tá falando Que é do o Thiago do Ventura. canal Não Minta Pra Mim. Comediante da quebrada. Você não vai entender o que ele fala. Mas ele tinha Mas zoado. eu já fui ao stand-up comedy desse moço. É um moço que faz muito sucesso. Ele Fala sobre quebrada, E ele fala... gíria. eu não entendi quase nada. Ele fala, caralho, cuzão, é nóis, Gente, eu fui. Gente, Palácio das Artes. O que é o Palácio das Artes em Belo Horizonte? Eu morava lá, né? Eu sou de lá. Gente, um cara encheu o Palácio das Artes. É tipo municipal. É um fenômeno. Você fala, Ele é um que fenômeno. Ah, e parece que ele encheu em 3 sessões, assim, à noite, ou 2 e tal. Ele Aí não eu falei, faz uma vou, sessão. né? Cheguei lá. Eu não consegui entender. É um dialeto, né? É um dialeto. Eu não queria consegui muito ver entender o que ele estava falando. Eu queria olhava pro muito lado, ver isso. todo mundo rindo, o povo chorando de rir. E eu só entendendo que o cara que era ter muito legenda, né? performático, muito Se bom você e tudo. estudou a partir da 6ª série em diante, você já não entende mais. Ó, eu tava escrevendo um livro e eu pedi, não pra ele, pedi pro Ju Canalha, que é Sim. da mesma quebrada, porque tinha um personagem que falava coisa da quebrada, eu escrevia normal, o Ju Canalha traduzia pro dialeto da quebrada. isso é Cara, tipo era muito legal, Google velho. Translate da quebrada. Isso é muito porque legal. é uma linguagem totalmente própria deles, cara. Você fica meio assim. É um outro mundo, né? Aliás, um outro mundo que eu, quando te conheci, eu conheci fazendo stand-up, do canibal e tal. Mas alguém me falou isso, eu não sei qual que é o rótulo certo teu. Mas alguém me falou, cara, o Vilela já foi o roteirista ou desenhista da Marvel no Brasil. Não, eu desenhei. É isso. Tipo, Na época que eu fiz, só para fechar então aquilo lá, Boa. eu acho que o diferencial que eu tentei fazer foi isso. Nessas frentes, fazer o formato dele diferente, ter um approach, né, uma forma de atacar a conversa de uma forma diferente, uma forma mais pessoal. Eu tava vendo que faltava um pouco de conteúdo, assim, as pessoas eram mais pra zoeira ou mais superficiais. E eu falei, cara, eu gostaria de estudar o convidado, entender o que ele faz, para ter uma conversa que eu consiga um pouco mais de camadas dele. E além. E além disso. Por isso que as conversas são mais longas lá, porque a gente vai mais além, entendeu? Ontem teve o Latino lá e, pô, foi uma conversa muito legal. Eu ouvi coisas dele que eu nunca imaginei que ele... o seu podcast são horas. então. Eu percebi, eu saí de lá morta. Ela tava O quebrada. Rica Perrone ficou, tipo, 6 horas. Cara, o Cossielo foi o recorde, né? 8 horas, mas metade eu não lembro que a gente tava bêbado. Ele não queria voltar pra casa pra mulher dele, né? Ele tinha acabado de ter filho, né? Amanhecendo, ele ia embora, assim, parecia aquela cena de filme, sabe? O sol nascendo, ele ia embora, Pô, putz, derrubado, tem que ir embora, bêbado. E não dá medo de cara. falar uma bobagem, gente? Se bem que não é ao vivo. Não é ao vivo. É ao vivo. Não, mas calma, peraí. Ficou essas horas todas ao vivo. Ao vivo. E aí, não dá medo de falar uma bobagem? Depois edita, né? Porque ou você falou naquela hora, não tem como a pessoa voltar Depende. ali. Eu descobri que com mais de 6 horas você não consegue editar. Ah, é? Ele não te deixa editar. Então, papo que tem mais de 6 horas não te deixa editar. Sofridas. O do Nossa. Cossielo, por exemplo, se eu precisasse editar, não editaria. Mas é muito difícil editar alguma coisa. É muito difícil. porque a gente É só tá ali quando o falando, cara né? realmente fala alguma coisa que você não consegue corrigir na hora, assim. É muito difícil ter que editar. Ou a pessoa passa uma informação errada. Se é um jornalista e fala, putz, eu falei que era 12%, é 24%, você pode tirar aquilo. Mas, cara, isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes no máximo. São 250 programas já. É porque você começou com essa postura de entrevistar primeiro comediantes, né? É. A gente viu que depois do Danilo deu um pum. Eu comecei, mas não porque eu queria entrevistar só comediantes, é porque assim, quem eu conheço são mais comediantes, era mais fácil. Um programa no Mesmo começo é mais difícil conseguir convidado. Você não vai convencer uns caras que não te conhecem aí. É, mas Então você hoje precisava leva- criar uma. É que hoje você leva uma galera muito doida, tipo Mandetta, Exatamente. Dória. Exatamente. Então, não, vai um isso eu acho carcereiro muito- num isso eu acho dia. muito foda, isso eu acho muito vai um ufólogo, vai uma atriz pornô. E todo dia. Todo dia. Vai Marcelo Taz num dia. O caso é que não dá pra ser nichado. No meu caso, por exemplo, no meu Instagram, eu comecei a fazer entrevistas. O meu primeiro foi o Collor. E continuei só com pessoas... A ideia era pessoas que se destacassem pelo português, né? E o português do Collor é ilibado. Depois teve o Temer. Só que chegou uma hora que eu falei, acabou. Quem mais que eu vou chamar? O do Vilela, eu sempre achei que era um podcast de comédia, especificamente. Você achou mesmo no começo? No começo eu falei, puto, o cara montou um puta podcast de comédia. E hoje eu falo, caralho, vai uma Tem galera semana que muito- não tem comediante. Essa podcast. semana... Ah, não, tem o pessoal do Café com Bobagem, mas tem semana que não tem comediante. Eu acho Você muito sai foda, de um mano. nicho e vai pra quem tem o que falar. Eu tento toda semana, pelo menos, colocar alguém
relacionada à comédia, porque eu acho que faz parte da semana ficar legal ter alguém de comédia. Mas é que às vezes não tem, né? Mas eu acho isso do caralho, porque aí você não fica... Eu saí da bolha, né? Saiu da bolha. Mas é interessante que você não trai a sua raiz. Exatamente. Que é o que eu procuro fazer também. Sempre levar ainda pessoas que pensem no português e tal. O Roberto Leal já morreu ou não? Ah, pra mim já, né? Ele seria legal se tivesse vivo. Sacanagem. Quem que é Eu não Roberto sei. Leal? Roberto Cantor, Leal, português. Ah, morreu sim. Morreu, né? Sim, morreu recentemente. Ele que era um cara que eu levaria. Então, tem muita gente que eu quero levar. Até confirmar aqui. E eu... Fazer um Google aí. Acabou que ela tá viva aí, mó treta. Morreu para você. Morreu pra você. E quem que você morre de vontade de levar? Morreu. Morreu, né? Mas Falando faz em pouco morte. tempo. 2019. Ah, então faz pouco tempo, cara. Ele era Triste. bem velhão. Eu lembro 15 que de eu era setembro de criança e ele já 2019. fazia sucesso, cara. E ele tem uma coisa, né, que ninguém sabe de onde... Ele nasceu em Portugal, mas fez sucesso no Brasil. Mas o pessoal de Portugal fala, tipo, não, ele é brasileiro. A galera não... Não, tipo nós com o João Kleber. né? Não, ele foi pra lá fazer sucesso. Não, ele é de vocês aí. De vocês, fica aí Gente, com ele. eu tô boiando, eu não sei quem é. Roberto Leal, cantor do Via. Roda, vida. Fez sucessaço. Tá. Mas faz tempo também, faz tempo. Tá, eu só não sabia que era esse o nome. Entendi. Mas e aí, quem que você morre de vontade de entrevistar? Maurício de Souza, Paulo Coelho. Eu conheci o Maurício de Souza. Eu conheci também já. É? Eu trabalhei com ele, né? Eu fiz. Imagina. Foi recentemente? Que foi você que me falou dele recentemente? Eu fui lá no Maurício de Souza, que meu sogro patrocina o time de vôlei. Vôlei Mania, que é um projeto da Turma da Mônica. Eu fui lá, conversei com o Maurício de Souza, conversei com os bonecos. Mano, os bonecos é Conversou com os bonecos? os bonecos tipo da Mônica, os cabelos Os caras com cabeção lá? E eles falam, eu não sei como fazem a voz, né? Deve ter um esquema de... Mas é perfeito. É incrível, é mágico pra caralho. Eu tinha medo desses bonecos quando era criança, porque as pessoas são normais e só a cabeça é grandona. É grande. Parece cara. o Ventura mesmo. Parece... Aqui, e o que dá num cara pra ele virar comediante? A pergunta é pros dois. Cara, eu acho que... Desemprego, né? Falta de talento pra outras coisas. Tentou fazer outras coisas. É isso aí, ó. Uma pessoa, a gente vê um riso gostoso assim. Cara, É que é viciante isso. Eu voltei a fazer show. voltou? Pô, Achei fiz que você não ia 2 mais shows querer só. voltar, mano. 2 shows. Não, gente, mas calma, Depois de pessoal. novembro, cara, eu fui fazer 2 shows. Aí eu fiz o primeiro show, foi mais ou menos. A galera gostou, mas sabe quando você fala, puta, eu acho que não é mais a minha praia. Você tá fora do ritmo, você esquece piada e fala, cara, é um sofrimento muito grande. Aí eu fiz show ontem em Curitiba, sábado em Curitiba, porra, foi demais. Eu falei, cara, aí voltou de novo, voltou. Só solo e só sábado e domingo. Mas você não é, assim, não é aquela coisa de quando você é criança. O que você vai ser quando você crescer? Comediante? Não, nem tinha essa possibilidade Não é. quando era moleque. É isso Não que eu tô existia querendo isso. entender. Eu com 19 anos era garçom do Habib's, pô. E você, com 19 anos? 19 anos eu estava trabalhando. 19? 19 eu estava fazendo quadrinho pro exterior. Aí a gente volta para aquele assunto lá. Mas você fez uma faculdade de... Fiz publicidade. Fiz faculdade de publicidade. Aos 14 comecei a trabalhar numa agência desenhando e não parei mais. Aí depois abri o meu estúdio em casa, fazia capas. Aí pintou a primeira Bienal Internacional de Quadrinhos. Eu mandei um quadrinho, nunca tinha feito quadrinho. Ganhei o primeiro prêmio. Os caras pegaram meu trabalho, mandaram para os Estados Unidos, para umas editoras. O cara falou, eu quero esse cara. Comecei a fazer quadrinho para lá, primeiro de ficção científica. Depois fazer Marvel, fui fazer Magic the Gathering, que é um jogo de cartas. Esse da Marvel, cara, sempre falam de você da Marvel. O que é esse da Marvel? Cara, são cards. Assim, eu fazia muita coisa, mas sempre desenho. Na época que eu comecei, não existia a possibilidade de você trabalhar com roteiro sendo brasileiro. Era só desenho. Hoje em dia já tem roteiristas conseguindo pegar trabalho. Hoje em dia. Isso é bom. Demorou muito tempo, mas o começo era só desenho, porque o desenho não tem sotaque, né? Então, tanto faz para ele se você é porto-riquenho, se você é brasileiro, chinês, se você desenha, cumpre prazo, você pegava trabalho. E como brasileiro, pô, imagina, a gente ganhar em dólar, fazendo trampo no Brasil, sendo publicado lá fora, cara, a gente fazia 2 revistas enquanto o americano fazia uma. Aí os caras começaram a ficar puto com a gente. Cara, os brasileiros estavam pegando os principais títulos da Marvel e da DC, porque o preço era menor, fazia mais, entregava no prazo. E os caras falaram, esses caras estão destruindo o nosso mercado. Então essa invasão brasileira que aconteceu, sei lá, na metade dos anos 90, pro final, eu acho, meio dos anos 90... Foram assim, tipo, 15, 20 brasileiros começaram a pegar todos os principais títulos. E você a gente era um desses caras. Eu era um desses caras, a gente abriu uma escola uma escola e um estúdio aqui em São Paulo, chamado Fábrica de Quadrinhos, e de repente a gente estava com 300 alunos, dando aula de desenho, de história em quadrinhos, e a produtora fazendo trabalho para as principais agências. Aí meio que eu larguei o trabalho
nos Estados Unidos e comecei a fazer coisa autoral aqui em São Paulo. Daí veio o Mundo Canibal, entendeu? O Mundo Canibal, só pra você... Eu sei que você não acompanhou muito, mas era um fenômeno na minha época. Você ia pra escola, você perguntava, vocês viram o Mundo Canibal dessa A semana? galera ficava aguardando a próxima animação. Aí ficava, nossa, teve o Havaiana de pau, era uma história... Olha que Por isso que ele quer tanto entrevistar o Maurício. Era uma Uma história de uma identificação, mãe né? que batia num filho com uma Havaiana de pau, quebrava os dentes. É porque a gente... Gente. Eu apanhei muito da minha mãe e os biólogos também. Politicamente incorreto total. Porque não pode mais, né? Então, mas na verdade, era o contrário. Porque assim, a criança falava, agora eu entendi que quando o Corinthians perde, a culpa é minha. Porque o pai bebia e batia no moleque. A Olha que pomba gênio. cagava na janela, a menina apanhava. Agora eu entendi que quando a pomba faz cocô na janela, a culpa é minha. Então era uma puta crítica pros pais que batem na criança, colocando a culpa nela das coisas que ela não tem nada a ver, entendeu? A galera não vê o humor como Não crítica, vê, né? cara, Eles não vê. entendem. Eu tive que ir na delegacia na época pra explicar que o Vassourada de Aço a gente não maltratava os animais, que era só um desenho. Que falavam que a gente maltratava os animais, porque era uma vassoura pra bater em animal, pra show. Sai daqui, não sei o que, assim. A gente tentava ser o mais cáustico possível, porque era uma época que não existia desenho pra adulto, não existia. Tinha o começo do Simpsons, que era a coisa um pouco mais adulta que a gente tinha. Na época, desenho era só pra criança. E a gente queria fazer uma coisa o mais errado possível. Era um pré-Family Guy ali, né? Total. Pré-South Park, que veio isso depois. era muito incrível. Era muito errado. Tinha um feto abortado, que era personagem. Tinha um moleque que comia cocô. O outro personagem, na época, o Mr. M, lembra? Fazia sucesso? Mr. M. A gente tinha o Mr. M do mal. Era um mágico que ensinava a fazer só mágica tosca. Ele enfiava uma corda pela boca e tirava pelo rabo. Aí, Beto, como é que você fez isso? Aí ele ensinava, cara, como fazer. E era só mágica tosca, assim, sabe? Coisa. Mas de onde que vem esse quê escatológico aí? É porque o que era errado. Imagina que hoje em dia não tem mais graça, porque já foi muito feito isso. Tá. Mas isso na época. Não Não tinha. Era Imagina pra uma chocar. criança. Imagina um desenho animado que a princípio é feito pra criança, só com coisa errada. A gente cagava e dava Travesseiro risada. de pedra. Travesseiro de pedra. Então, assim. Era tão errado que a gente ria, entendeu? Sabe aquela piada que você fala, não posso rir, e aí você ria de tão errado que era? Então, Entendi. era uma época que a gente tava abrindo esses horizontes do humor, de falar, é errado, vamos fazer. Ah, não pode um moleque comer merda? Vamos fazer. Ah, não pode Tinha que hoje se faz isso, que era o Piologo até narrava, que ele falava, esse gordo mongoloide! Exatamente, o gordo só faz gordice, né? Se chama alguém de gordo mongoloide hoje, você tá preso. Era muito errado. Tinha o Tommy Rolla, que ele ficava encoxando todo mundo. Ele encoxava todo mundo nas filas e tal. Então, assim, era uma coisa assim... Isso é certo? Não. Então vamos fazer que é muito engraçado. Eu ia perguntar por que o mundo canibal acabou, mas eu acho que tá explicado, né? Não, a gente acabou antes dessa fase. A gente acabou antes do que ano? politicamente correto. Hoje vocês são amigos, eu vi que vocês... Sim, Mas sim. teve uma treta, não teve ou não? Tipo... Não, a treta foi artística, foi decisão artística. Porque eu já tava fazendo stand-up e eles estavam indo pra linha do Jackass. Peraí, mas eu tenho um interesse aqui. Como que você saiu do desenho, né? Você lá numa sala escrevendo e foi pro público? São duas perguntas. Então, vamos primeiro para... Deixa eu só entender... A treta primeiro e depois isso daí. Ok. Então, assim, a treta foi o seguinte. Eu tava fazendo stand-up e eles estavam fazendo uma linha mais Jackass, sabe? Dentro do canal. E eu não tava gostando dessa linha do Jackass que eles estavam fazendo. Eu falei, cara, isso não é muito canibal. Muito canibal é animação e partoba. Isso eu já não acho legal. E eu queria colocar um pouco de stand-up lá dentro. Eles falaram, puta, isso eu acho que não tem mundo canibal. Eu falei, então vou fazer o seguinte. A gente para o mundo canibal. Eu abro um canal meu, vocês abrem um canal seu. Vocês podem pegar tudo que é animação, coloca nesse canal novo. Mas a gente congela o mundo canibal. Porque eu não quero daqui a 15 anos, 20 anos, sair do canal e falar, putz, olha o que virou o mundo canibal. Não tem mais nada a ver. Sim. Então, ele ficou parado no tempo. É um museu, tá lá. E aí eles podem fazer o que eles quiserem com os irmãos Piologo e eu posso fazer o que eu quiser como Vilela. Eles toparam, todo mundo topou, eles levaram as animações para lá, continuaram fazendo o Jackass deles de comer comer gelatina de mijo, aquelas coisas, tomar tiro de paintball de fralda. Os caras são loucos. Eles são loucos mesmo, assim. Não é assim, eles fazem personagens. Você já deve ter visto eles ao vivo? Sim. Eles são daquele jeito. Eles são retardados. Eles são. E aí foi isso, foi sem treta, sem nada. Claro que eles queriam continuar com o nome, eu falei, cara, entende o meu lado. Eles entenderam o meu lado, que aquele nome era um nome que eu achava que era legal manter. Um carinho. Um carinho, uma coisa que aconteceu e nem eu, o nome até é meu, nem é deles. Eu falei, fica tranquilo, eu não vou mexer mais com esse nome, vocês também não mexem. E hoje eles veem que é muito melhor hoje eles terem o nome deles
na frente, porque a gente não aparecia na frente das câmeras e ninguém conhecia quem era a gente. Rogério Vilela e o Spielogo, a gente não era conhecido, eram as animações e as vozes, a gente fazia a voz. Então o pessoal conhecia as nossas vozes. A partir do momento que eu fui pro palco e eles mostraram a cara, foi melhor pra carreira dos dois, dos dois lados, entendeu? Eles começaram a fazer muito evento, começaram a fazer publicidade pra caramba e eu comecei a fazer... E o meu show ficou mais forte, entendeu? Porque, é o cara que era do mundo canibal. Então acho que foi o melhor do mundo pros outros. Respondendo a sua pergunta, eu já fazia o mundo canibal e via que, pô, eu gosto de fazer humor. Mas nunca me passou pela cabeça subir num palco. Por quê? Eu nunca fui o cara no colégio ou na escola que ia extrovertido, que ia fazer as paradas. Eu era o cara que era a piada do que fazia baixinho e a galera ria. E o professor fala, quem que tá falando aí? Aí eu repetia alto e a galera ria. Mas eu era esse cara meio tímido, entendeu? Acho que a maioria dos comediantes são tímidos. Eu acho que você é uma exceção, né? Sou. Então a maioria... a grande maioria pode perguntar. A maioria não é tímida, é um cara que é introvertido e chega no palco e se solta. É que eu sempre gostei. Eu vejo a gente muito diferente no palco, assim, né? Mas hoje em dia eu sou diferente. Eu quebrei isso um pouco. Não, você é muito diferente. E você melhorou muito nos de anos e anos. Porque eu fui me soltando. Fui me soltando aos poucos. Então era assim... Eu não via a menor possibilidade. Eu já assistia stand-up do Danilo, do Rafinha. Comecei a trabalhar na Rádio 89 com os quadros do Mundo Canibal na época. E o Rafinha me deu ingresso para assistir o solo dele. Sim. Só que eu vi aqueles caras no palco como eles nasceram com esse dom. Eles são atores. Eu não estudei a vida dos caras. Eu achava que eram atores. A vida inteira eles estudaram aquilo e é um dom que os caras têm. Não é para mim. Aí o carinha que fazia um site parecido com o nosso do Mundo Canibal, que era o André Bernardes. O Porteiro, tinha o Porteiro Zé. Você não vê que olha o que eu escrevi aqui. Porteiro Zé. Porteiro Zé. Eu queria Você lembra nele. dele, né? Sim, que a gente chama de Pedreiro Zé. Por quê? O André Bernardes é um querido, cara. Ele é um querido. Eu não sabia disso. É o Porteiro... Você sabe quem é o Porteiro Zé? Não. Cara, não é da época dela, eu acho. Ela né? não é... Era uma época da internet que tinha esses sites de humor, assim, tipo... Charles.com, o Mortadela, Mundo Canibal, Gente, Porteiro vocês estão me Zé. achando muito mais velha, é isso? Mais nova? Não, mas a gente tá achando que falando, você é muito nova. Ele tem 32, eu tenho 38. Como que então você não sabia dessas coisas? Sim, não fala essas coisas no ar. Porque daí as pessoas vêm aqui e comentam, nossa, ele tá muito mais acabado que ela e tá. Rodou com o meu pneu murcho. Porra, ela passa creme no cotovelo, caralho. É óbvio que ela vai estar mais inteirona, né? Mas tô dizendo, é uma época que era uma coisa muito boba. De molecada, muito assistindo essas paradas, entendeu? Então o Porteiro Zé chegou até ir pro Jô, passava no Jô, passou no SPTV também. Era um porteiro que ele falava naquela língua meio que ninguém entendia, né? A piada mais ou menos era isso. Você agora pegou essa coisa, negócio do lá fora da revista, era mais ou menos isso, fazia muito sucesso. E ele começou a fazer stand-up. E eu falei, porra, André, Las Vergonhas. Las Vergonhas. Aí eu falei, André, não tem nada a ver, cara. Você é que nem eu, você é do site. O que você vai subir no palco? Ele falou, vai lá me assistir. Fui assistir e foi uma merda a apresentação dele, a primeira. Foi uma merda, foi muito ruim. Eu falei, tá vendo, André? Não é a nossa praia. Ele falou, calma, cara, isso daí é uma tentativa e erro. Fui 4 meses depois... E o cara tava muito bom. Tipo, aquelas piadas ele acertou tudo, ninguém tinha rido quase nada, e agora tava todo mundo rindo de toda a piada que ele fazia. Tinha aplauso. Eu falei, cara, como que é isso? Ele me explicou o processo. Eu escrevo, testo, eu não sabia que tinha essa possibilidade de você errar. Eu só vi os caras bons e os caras com texto pronto. Eu achava que era daquele jeito. Quando o cara me mostrou uma possibilidade de eu que já escrevia humor, de poder levar pro palco de cara limpa, sem fazer personagem. Não deu certo, eu chego em casa, reescrevo e tento, eu falei, eu posso então. Então, por causa do André que eu comecei a fazer. Porque pra mim era uma coisa tão distante, essa Você coisa de palco. Você entendeu que tinha uma técnica. Eu entendi que tinha uma técnica e que era uma coisa que quem escrevia mais era recompensado. Se você escreve, tenta, você ia ser recompensado. E falei, é minha praia. Escrever humor é comigo. Eu escrevo já faz tempo. Faço tira de humor, já fazia tira para jornal, fazia charge, fazia um monte de coisa que era humor. A tira no jornal nada mais é do que uma piada de stand-up. Ela tem a preparação em 2 tiras e o punch na última. Pode ver, toda tira de jornal tem um problema, o problema aumenta e no último é a piada, que é a resolução. E aí eu já sabia fazer isso. Que é o formato do conto. Sério? Eu odeio porque tem umas que eu não entendo. Nossa, não, mas tem umas hoje em dia que nem eu entendo. Cara, você olha, você fala, puta, caralho, o cara tá viajando muito. O cara viajou demais. Foi as do final da Turma da Mônica.
São 3 sempre. Sei. Eu adoro. É. Acho foda. Mas eu gostava no começo do Laerte, do Nickel Náusea, lembra? É, mas eu tipo, o gostava Recruta também. Zero, ok. então. eu achava Tem uma também. galera legal. Mafalda é bom. É que tem uma uns que são Mafalda é muito Mas é que tem uma político, galera né? hoje. É que tem uma galera hoje indo pra tira por uma coisa mais metafísica, mais piração. Aquela fórmula clássica da tira de comédia. Tem gente que faz ainda, mas tem outras vertentes. Que não é nem pra você entender muito, é mais uma viagem mesmo. Agora a pergunta é pros dois de novo. A quebra da expectativa, ela é a chave do humor? Ela é uma das chaves, não é só. A gente tem várias ferramentas. É que a comédia tem muitos braços, né? A comédia tem muitos braços, muito. Quebra de expectativa, exagero, acting, Autoflagelação. Então tem muita coisa que a gente faz. Quebra de expectativa é isso. Identificação. as E- tirinhas Eu falar que, eu eu na falar que função minha de mulher, eu odeio que minha mulher transa comigo falando no telefone. É muito chato. Principalmente quando ela vai gozar, que ela desliga o telefone na minha cara. E a mulher dele faz isso mesmo. Filho. Oh, cara. Entendeu? E, tipo, então, Entendi. Você entendeu? E tem pessoas com humor muito diferente. Por exemplo, o meu humor tipo de negro, humor mais bobo, humor mais. O meu tipo de humor é muito mais bobão, assim. E físico, né? É muito físico, é muito bobo. Pô, tem uma piada que eu caio pra trás do palco. A galera fica maluca. Tem gente que é assim, que é física, e tem gente que não pega nem o microfone do pedestal. É o pedestal, a pessoa parada e só falando. E tem gente como ele, o Ventura, que é muito físico. Eu sou um pouco físico. Tem gente que imita, faz imitação no meio. Tem gente que usa violão, como cambota. Então, tem várias vertentes do humor. Mas a muita quebra de coisa. expectativa é uma das principais. Porque se você adivinha onde vem o punch, onde vem a piada, provavelmente você não vai rir dela. A não ser que a gente use isso a nosso favor. A gente sabe que você sabe daquilo e a gente brinca com essa expectativa que vai ser frustrada e você ri porque você sabe exatamente que a gente sabe que você sabe, entendeu? Mas Entendi. você tá com dificuldade de fazer comédia? Por exemplo, eu sempre fiz um humor um pouco mais ácido. Tá. Desde 2015, É verdade. estourou uma polêmica. Eu parei de postar vídeo da internet. Os shows continuam lotando, tá tudo certo. O pessoal que vai no meu show sabe o que vai consumir. O problema é o vídeo na internet. O problema é o vídeo na que a galera recorta um trechinho. Não, eu parei de postar. Agora o do Murilo Couto teve uma Você polêmica vê? do Murilo com Eu acho que eu falei ciclistas. contigo, não falei? Falou. Dos ciclistas. Eu gravei um vídeo, fui lá em São José dos Campos, gravei um vídeo falando assim, exatamente isso aqui. Eu falei, pô, vocês estão acompanhando essa polêmica do Murilo Couto, dos ciclistas e tal? Gente, é óbvio que o comediante não quer que ninguém morra. Alguém aqui quer que um ciclista morra? Todo mundo, não. Eu falei, e os motoboy? Os motoboys vocês querem, não quer? Muito Aí todo bom. mundo, Lá no "Sim." fundo, Eu falei, e os veganos? Os veganos nós queremos. Daí, e quem muda de faixa e não dá seta? Aí comecei a brincar. E o DJ Ives? E fui rindo. Mano, a galera vai à loucura. Mas é óbvio que a gente não quer que ninguém morra, velho. É um exagero. Fui na gravar comédia. agora na Rede TV. Tô com um quadro que sou eu competindo contra atletas paralímpicos. Pô, É minha essa água aqui ou é de você? É tua, é tua. Ah, valeu. Fui gravar com o cara que não tinha um braço. Mas foi um festival de... Você é uma mão na roda, hein, meu? Quer dizer, João sem braço. Não sembrar. E isso, tipo, o cara ri. No teatro eu sinto que ainda tá valendo, que a Tá galera valendo. tá rindo disso. Mas quando cai na internet, é uma porcaria. E você vive da internet. Como que tá pra você isso? Então, eu parei de postar vídeo também, mas não por causa disso. Porque eu tava achando, não só no meu caso, mas no caso da maioria das pessoas que postam vídeos semanalmente, que a gente tava meio colocando a linha lá pra baixo da qualidade da comédia. Porque é óbvio, se você faz toda semana, não é tão bom quanto se você matura um texto Produzir, meses e depois publica, que era o que a gente fazia no começo. Só que o público cada vez exigia mais rápido isso daí. Eu preferi dar uma desacelerada, até porque eu tô com podcast. Se eu não tivesse com podcast, provavelmente eu tinha que continuar fazendo toda semana, porque você precisa de público. E eu entendo quem tem que fazer isso toda semana para encher teatro, para encher bar. E aí agora, como eu posso dar essa desacelerada, eu tô repensando o que eu vou postar na internet, entendeu? Mas aí é que tá o pulo do gato. Eu faço a mesma... Eu pensei... Porra, o Whindersson, ele bota 10 mil pessoas sem postar um vídeo de stand-up. E aí eu comecei a entender que eu não precisava disso. Então eu comecei a alimentar minhas redes sociais com diversos vídeos e esse público migrar pro meu stand-up. Porque Essa eles ideia. lá, eles veem uma coisa totalmente nova. Então, eu acho... Pra mim, isso foi o que mudou minha vida. Eu parar de postar porque tava realmente as pessoas reclamando de tudo. Eu lembro que tive um problema que eu falava que... Piada tão idiota. Eu falava que eu adoro restaurante de culinária étnica. Fui em japonês, já fui em... Tinha um que era um mongol, que eu fui num restaurante mongol no Jardins. E eu percebi que era mongol quando eu falei pro cara, vê uma coca, ele falou, limão e gelo. Aí, cagado, sindicato. Gente, eu não ri dessa piada, E o cara. caralho, Eu tô... Eu sou solidária. Eu também,
E Eu aí acho vai totalmente sindicato e o caralho. É, reclamar. cara. Aí eu comecei a entender que a piada você pode fazer, mas ela tem um lugar. E o lugar é no teatro. Eu vou lá, eu falo, eu brinco. É que você tem um contrato com as pessoas. É como se você tivesse um contrato não assinado com as pessoas que estão lá. Gente, aqui é nosso lugar. Aqui vai acontecer uma coisa que não pode acontecer lá fora. É só aqui. Sim. Aí, tá acontecendo nesse legal. momento. Então as pessoas meio que assinam isso. E sabe o que eu tô fazendo também no E show tem hoje? gente lá nos Estados Unidos que tá realmente assinando. É? Você sabia disso? Não. Os caras. Você quer assistir meu show? Beleza, mas você vai assinar um termo que não vai poder filmar e não vai poder tirar do contexto o que vai acontecer, o que aconteceu aqui isso é dentro. bom, hein? E tanta gente se ferrando. Uai, pega uma palavra, uma frase. Não, e tem muita coisa de improviso que você tá trocando junto com a galera, que você faz o quê, tal. E se a pessoa pega aquilo e coloca fora, pode... Como a do Murilo Couto, né? Sim, que ele sim. tava trocando ideia com um ciclista lá. Ah, você é ciclista? Você usa aquelas roupas lá, toda colada? E aí foi fazendo brincadeira com o cara. E eu agora tô fazendo um negócio no show que eu falo assim, olha só, muita gente me pergunta do Léo Lins, do Murilo Couto, sou contra esse tipo de humor, não faço esse tipo de piada, já fiz algumas, sou totalmente contra. Eu vou contar umas aqui pra vocês verem como que era que eu fazia. Mas hoje eu sou contra. Eu sou Aí totalmente começo. contra, Aí começa, aí vai as coisas mais Só absurdas que do mundo. as pessoas às vezes nem entendem essa ironia, cara. Não entendem, cara. Mas eu acho que o podcast é um pulo do gato, sabia? Porque o público vai te rendendo e quando chega no teatro ele te assiste uma coisa nova, Exatamente, fresca. é o que tá acontecendo, cara. O meu público hoje é 100% de pessoas que assistem meu podcast. Eu perguntei nos 2 shows, todo mundo assistia. Eu troco uma ideia com pessoas da plateia no final do show, Eu no faço formato, no começo, sabia? no formato do no formato do podcast mesmo. Ah, Senta, sim. microfone e eu troco ideia com as pessoas em cima de isso é histórias maneiro. que eu já peguei durante o show, entendeu, delas. E aí eu desenvolvo aquelas histórias delas e vou colocar no meu canal. Mas eu percebo que o meu ritmo mudou muito, cara. E graças a Deus eu consegui mudar meu ritmo no negócio. Aqui, né? Eu consigo fazer muito mais na boa minhas piadas do que antes que eu tinha um cálculo que... Você sabe, naquele começo, é piada por minuto, risada por minuto. Então você tinha que colocar muita piada. E é mais do vivido ou do observado? Eu faço do vivido sempre. Faz do Vivido, 100% do Vivido. Eu tenho um primeiro livro aqui, né, que eu tô te devendo e vou te dar hoje, 557 livros pra você levar. Boa, tranquilo, tô de carro aí, tranquilo. Ele é autobiográfico, são histórias da minha vida e tal, e sempre com autoflagelação, sempre relacionamentos amorosos que dão errado. A galera né? adora isso. E eu fiz já stand-up comedy desse livro para empresas, no qual, né, nesse stand-up, eu ensinava português e contava essas histórias. Só que aí me pediram outro, eu não consegui fazer, porque eu não vivi mais coisas. Esse é o entendeu? problema. Esse é o problema da comédia. Eu não vivi. Mas às vezes você viveu, mas tem vergonha de contar. A gente conta cada coisa que a gente viveu. Eu conto Não, mas há coisas bem horrorosas aqui. Então, mas você sabe? deve ter E vivido. divertidas. A verdade é que se a gente conversar muito, você vai lembrar de coisas que você acha que não dá piada e dá piada. Pra você acha que não é engraçado, mas se você contar, a galera vai achar Alguém vai se engraçado. identificar. É. O relacionamento Entendi. eu acho que o relacionamento é um pouquinho o stand-up. assim, Total, né? É. Porque todo mundo se identifica, todo mundo já viveu um relacionamento, todo mundo já teve um relacionamento, todo mundo já beijou na boca, todo mundo já transou. Então, quando você fala desses assuntos, eu acho que a risada vai muito além. Porque a galera transa, a galera, pô, Se você Mas contar uma coisa de uma viagem sua de avião, que aconteceu alguma coisa, a galera vai se identificar. Se você contar um dia de uma pessoa que tinha bafo, de outro não sei o que e tal, vai ter identificação. É só se você buscar na memória, coisa de infância e tal. Pô, um dos textos que mais fizeram sucesso assim, de views minha no Facebook, acho que chegou a mais de 20 milhões, era coisa de escola. Aquela coisa da caneta... daquela caneta, da borracha que apaga, caneta e lápis, lápis de tabuada, coisas que todo mundo, mesmo que a geração mais nova não viveu, ela fala, caramba, nessa época era assim. Tipo a história que eu te contei do Fabrício. Exatamente. Pô, essa história é maravilhosa. Isso daí é stand-up puro. Não sei se você já ouviu essa história, mas Não. é muito boa. Depois esse Depois não, você... eu vi. Tem um corte só sobre isso lá dela, depois vê. tem, eu vou assistir. Que ela manda Aliás, uma... o Vilela, vocês estão aqui assistindo, depois que acabar essa entrevista, dá um pulo lá no Inteligência maravilhoso. Limitada do Vilela, Tá que é no muito programa legal. 240 e tanto já. Tem minha entrevista lá, você procura também, tem a da Cíntia lá, são boas entrevistas. Lá é legal. Tem cara. o... Lá a gente se abre, né? Sem A gente ele pedindo fala. desculpa, pediu desculpa pro Danilo né, ao vivo, cara. Pedir. Ele ignorou, viu? Ignorou, né? Ignorou. Ah, Mais não. ignorado que mulher em boate gay. Eu mandei
mandei pra ele e ele nem respondeu, cara. Ele não responde, né? Aí, ó, é a Mas chance que a eu- gente precisa pra trazer o Danilo aqui, gente. Eu deixo ele lá, eu fico aqui, tá tudo... Eu pedi de coração, não pedi pra ele, pedi mais pra mim Não, também, ele não né? falou pra mim. De repente ele tirou o celular e começou a falar: caramba, tá acontecendo na minha frente aqui. Mas acontece eu muito acho isso lá. muito legal, de verdade. Porque é isso que dá. Porque eu entrevistando você me entrevistando, a gente é muito amigo, a gente consegue lidar com isso. Tem alguém que você entrevistou assim, que no meio você tava tipo, puta, cara chato. Não que chato, né? Que chato ninguém vai falar, o Cleiton é chato pra caralho. Mais difícil. Mas tipo, alguma entrevista que você falou, puta, eu tô... Que nem plateia de evento. Quando você vai fazer evento, que você fala, caralho, eu tô contando minha melhor piada e não tá entrando, cara. Tem algum convidado que você falou, putz, eu tô suando aqui, tô Não, difícil. nunca aconteceu isso, mas teve entrevistado que eu falei: cara, não vai rolar. Tenho certeza que vai durar, tipo, 20 minutos. Não tem... O que eu vou falar com essa pessoa? Você faz uma pauta, você estuda pra caramba e fala: cara, não vai dar muito assunto. E aí me surpreende. Eu sempre me surpreendo com essas pessoas. Ai, o cara vai Entendeu? falar além. E sobre podcast, você ficaria constrangido em falar aqui pra gente, por exemplo, em que o Flow acerta, em que o Flow erra? Sobre esses outros, assim, porque você tá tendo muita experiência, é mais né? fácil falar que eles acertam, porque eles são sucesso, né? Eu acho que eles... o que erram é difícil falar. O que eu faria diferente é o que eu fiz no meu. Mas não é que eles estão errando. É o que o Entendi. público deles gosta exatamente do jeito que Porque é eles um fazem. mercado novo. É. Né? Você Isso que eu tô te procurou eles no perguntando. começo. Eu vi uma entrevista esse dia Não, eu do Igor gravei lá. falando- Os 2 primeiros eu gravei lá. Eu vi Eles uma me entrevista- convidaram. Eu vi falei, eu vi isso. eu terminei o meu papo. Eu fui lá, bati papo com eles. E no final eu falei: pô, eu também queria fazer podcast. Ele falou: grava aí, faz aqui. Eu falei: mas como assim? Usa aí o estúdio. E os caras foram muito, muito gente fina, cara. Me deram estúdio, todo O pessoal equipamento, fala não me muito cobraram bem nada. deles. E eu gravei 2 programas lá. Eu só parei de gravar lá porque eu não conseguia mais data, porque tinha muita gente gravando lá. Eles falaram isso. É. Que cagada deles. que visão errada, Mas hein? os caras não tem como saber, né? Não tem como. Não tem como Mas saber. então, E qual que é o tão com vários acerto bons, deles? O acerto, com certeza, o Flow, principalmente, foi o primeiro podcast que fez com uma qualidade absurda um papo solto, gravado com câmeras. Até então, o podcast, a cara do podcast era o áudio só. Era um programa de áudio, nas plataformas de áudio. E, de repente, não que eles foram os primeiros a fazerem isso com câmera, mas foram os primeiros que fizeram e de uma maneira mais profissional e que chamasse atenção. Então, quando a galera falou: caramba! E bateu ainda a época da pandemia, que foi quando eles cresceram absurdamente. A galera presa em casa. Tinha papo longo, papo legal, com convidados legais. Começaram a consumir pra caramba na pandemia. E aí veio esse boom. Porque aí aparecia pra todo mundo vídeo sugerido deles. É muito Eu doido. fiquei conhecido... Eu conheci o trabalho deles assim também. Tanto que eu fui lá depois que eu já tinha conhecido eles. E depois veio uma geração de pessoas logo depois deles. Eu, o Podpah, o Master, que acabou. E... O Podpah também é muito... Eu fui no Podpah também. Eles são muito bombados. Então, mas é uma outra linha, É isso né? que eu ia falar. Eles são o maior hoje em dia. De Hoje eles são maiores? Mas Ah, é? muito, Achei que cara. fosse Eles o estão Flow. É mesmo? mas Achei que fosse o muito. Flow. Não, Porra. não. De números, de views e... Estão muito ricos. O Igão tá muito rico, Rico né? pra caralho, Eu vi que ele comprou, trocou de carro. É, ricaço. Ele tá muito rico, né? Filha da puta, ele tá me indigando dinheiro pra Mas nós. merece, cara. Os caras merecem pra caramba. Porque Mas eles são muito... Eu adoro os dois. são bons pra caramba. São amigos. E é que tá. Eles... Eu não posso dizer que o deles é nichado, mas eles seriam um 4 amigos versão podcast. Ah, o que o 4 amigos boa é na definição. comédia, eles são no podcast. Que eles falam diretamente com a quebrada, com a periferia, com o pessoal. Assim, não que eles atingem só esse tipo de pessoa, mas esse pessoal tá com eles mesmo, de ser fã e de consumir tudo que eles fazem. Então eles tiveram uma sacada muito foda, entendeu? E eles começaram também lá no Flow. Sim, lá começaram. dentro. E depois eles fizeram. É um mó estúdio. treta, não é uma treta de podcast, porque eu sei que entre vocês não tem Não treta. tem. Tanto que eu vejo o Igor falando bem do Podpah, você... é. Só que os fãs são foda. Eu já assisti Viram uma vários torcida, teus. Eu viram já a assisti torcida. vários teus. Eu adoro ver os comentários ao vivo. É. E a galera, vamos lá no do Flow e manda vir assistir o do Vilela. É, cara. E a galera fica torcida mesmo, né, cara? Fica. Mas isso é uma coisa que é mais o público mesmo. Cara, a gente troca convidados direto, que nem vocês. Se me pedirem qualquer convidado, toma aí o contato. E mesma coisa, eu tenho certeza que se eu pedir pra você, pra Cíntia, Com e vou certeza. pedir pra Cíntia também, porque ela já entrevistou um pessoal legal. Não, eu tô querendo vou te pedir passar. pra me dar entrevista amanhã, que a Nani desmarcou. Ah, é? Pô. Mas a Nani já veio aqui, né? Veio. Não, já, Ah, não, tá. tô Ela é falando no foda. meu Instagram, Ah, a Nani tá. desmarcou. Que Caramba. A Globo chamou a Nani, então eu tô querendo te convidar aqui, bem assim. Bom, não, tem que ser assim, porque é isso que rola, né? Tem que ir um ajudando Então, o outro assim, mesmo, é isso mesmo.
o Serginho lá do Flow me pede, já pediu contato, eu passei o contato do Dória que tinha ido no meu programa para eles. Bacana. Pedi para eles agora o Clóvis de Barro, que eu queria faz tempo, queria levar no meu programa, eles me passaram. Então tem essa troca direto. E às vezes eu pergunto para eles, que eles já são mais das antigas, eu falo, cara, não tá rolando tal coisa, o que você acha melhor? Soltar o aviso do aguarde, fazer. Então a gente troca a parte técnica. E no começo do meu podcast, eles me ajudaram em tudo, cara. Eu queria fazer no meu próprio canal. Os caras falaram, não, faz um canal separado só para podcast. Você acha melhor isso? Acho não, tenho certeza. Se eu tivesse colocado no meu canal, eu tinha ferrado o meu projeto. Olha só. Porque eu tinha 700 mil inscritos no meu canal. Cara, o que você pensa? Vou começar um canal do zero ou uso o meu canal que já tem 700 mil inscritos? Sabe que eu tô nesse E os caras falaram, até vou faz falar um que eu do tô zero. nesse dilema. Faz um do zero. Do zero. Porque o algoritmo vai estar zerado e vai entender exatamente o público do seu canal. No meu canal, o público está viciado para assistir stand-up. 10, 15 minutos. Eu começo a colocar programa de 3 horas, ele vai começar a entregar pro pessoal e fala, não, eu não me inscrevi no canal para ver isso. Que porra é essa? Entendeu? Aí ele começa a não ver. Aí o YouTube vai entender, os inscritos desse canal não estão mais se interessando no vídeo dele. E para de recomendar. E aí, aí ferrou, entendeu? Que doideira, então, né, cara, graças a Deus, eu falei com eles antes e não fiz essa besteira, entendeu? Porra, ainda bem que você tá Legal. aqui, porque eu tô nessa... Não, faz um do zero. Eu tô fazendo... A não ser que você vai mudar totalmente o foco do seu canal e ele vai ser só isso. É uma decisão muito complicada, cara. É uma decisão difícil, né? Principalmente pro stand-up, que a gente que vive disso, né? Que agora também nós não vive mais disso, né? A gente não tá... E hoje, meu canal, o canal do podcast, alcançou meu canal de comédia. Mas tá muito bombado, Vila lá. É muito bombado, de verdade, mano. É muito legal. E teve alguém que te surpreendeu? Que você esperava assim, sei lá, talvez a pessoa fosse mais tímida. E aí, O foi Duda super Nagli, legal. que foi sexta-feira, ele é um cara muito tímido, assim, e ele é muito retraído. E eu falei, cara, vai ser difícil antes de conhecer ele, né? Ou mesmo quando ele chegou lá, você vê que é uma pessoa mais retraída. Mas o papo rolou que a Sabrina Sato teve que ligar para lá e falar, volta para casa. Falou, não, só mais um pouquinho. Ficou mais 1 hora. Ela ligava de novo, gente. mais 1 hora. Ela falou, vou dormir aqui mesmo, não sei o quê, você se vira aí. Porque o cara tava adorando tanto papo que não queria sair, cara. Pô, mas imagina, esse cara, tudo que falam dele é a Sabrina. O Duda Nagli, da Sabrina. Quando chega lá e conversas dele sobre do ele... projeto dele. O cara não quer ir embora. Óbvio que não quer ir embora. Exatamente. A gente vai... Mas me surpreendeu ele e outros caras que... por exemplo, o Feliciano me surpreendeu. Marco Feliciano foi lá, me surpreendeu. O Carlinhos Maia me surpreendeu, porque eu tinha uma imagem dele só da internet. Ele e é aí legal, eu conheci a pessoa mesmo dele, Ele é legal, a história né? dele. Pô, ele é legal pra caramba. Ele é legal. E aí você só vê a imagem da internet, o cara é isso, aquela... Cara, eu não... Por isso que eu convido as pessoas sem ter um preconceito do que a pessoa é. Porque com certeza você se surpreende lá. Todo mundo tem uma batalha, todo mundo tá passando por alguma coisa e tem a história dela pra contar. E não é só aqueles caracteres que ela coloca no Twitter ou o stories dela. Aquilo é uma venda, né? Venda de imagem. A pessoa às vezes não é aquilo. No podcast, se você destrói isso em meia hora, 40 minutos, você já sabe quem é a pessoa e você tira aquela imagem que ela tem das redes sociais. Isso é maravilhoso. Assim. E você pegou umas pedradas lá. A gente vai entrevistar aqui o Evandro Santo. Ele foi lá. Tu pegou uma pedrada, né? Você fez a primeira entrevista com ele, ele tava mal. E ao vivo, né, cara? Por isso que o ao vivo é Como fogo. se comporta no ao vivo? né? Você não sabe o que vai acontecer. Tem que ter Tanto que ele passou mal jeito. durante o ao vivo, a gente parou aos 5 minutos e derrubou o vídeo. 5 minutos? 5 minutos. Quando ele chegou, você já sabia que não ia rolar, né? Eu fiz um fake antes. Eu vi que ele tava meio mal quando chegou. E eu falei pro cara da mesa lá, vamos fazer um falso para ver se rola antes de soltar. E já tava atrasado. Sim. Aí a gente fez uns 2, 3 minutos, assim, vamos fazer aqui e tal. Trocando ideia, rolou. Aí eu falei, putz, deu problema na conexão, vamos fazer de novo? Aí começamos do zero, e aí ele foi piorando. Ele começou bem e foi piorando, porque ele tinha tomado muito remédio. E aí a gente achou melhor cortar o... Tá internado agora. Tá internado. E vai vir aqui mesmo internado. Não, mas ele já tá bem. Eu já falei com ele por telefone esses dias, ele tá bem, cara. Então, diz o nosso co-apresentador que hoje, infelizmente, teve um problema, não pôde vir, Leonardo Dias, diz que uma pessoa em 2 meses não pode falar que parou de usar as coisas. Ah, é? Que é um tempo muito curto, que a pessoa ela só pode afirmar que ele está bem daqui uns 5, 10 anos. Tá. Porque a recaída é sempre muito pesada. Ele vai vir aqui, vai falar um pouco do tratamento. Ele mesmo internado, tá vindo com o médico dele vai aqui. ser interessante. Ele participou de outro podcast, eu entrei ao vivo no podcast com ele, trocando ideia, que o pessoal me ligou. E a voz dele tá muito boa, ele me parece bem. Claro que é sempre uma luta, cara. E depois ele voltou lá. Ele tava mal, Sim, depois ele tava voltou. mal, a gente jogou isso fora.
Troquei ideia com ele, coloquei ele no Uber, fui acompanhando em casa e tal. No outro dia ele me ligou, agradeceu. Falou, putz, cara, eu nem sabia o que estava acontecendo. Aí ele entendeu o que estava acontecendo e falou, cara, eu quero voltar aí o mais rápido possível para explicar para as pessoas que estão me perguntando o que aconteceu. Sim. Aí, tipo, isso foi quinta-feira, no sábado ele já estava lá, e aí ele estava bem e explicou tudo o que aconteceu, porque ele chegou daquele jeito lá. E no podcast está explicando tudo isso lá, tem esse trecho. doideira, né? Mas é isso. Esse é o lance do ao vivo, esse é o lance do podcast. Tudo pode acontecer, cara. Tudo pode acontecer. Você fala bem inglês, né, mano? Não falo muito bem. Mas você tem vontade de entrevistar uns gringos? Porque daqui a Já pouco... vou, já eu acho marquei. que o pulo do gato vai... Já tem marquei. um pulo do gato aí rolando. Por exemplo, eu fiz a entrevista... Já tem uns marcados aí, mas, É? mas no começo eu não tô tão à vontade e vai ter tradutor. Ah, vai ter? Até eu ficar à vontade. Você pode falar, é a melhor coisa. Eu fui entrevistar a mulher da Casa de Papel. Casa de Papel. Ah, mas é espanhol. Mas já viu essa entrevista minha com ela? Não. Pô, depois procura. Eu quero coca-cola. Não, tem uma... Eu pesquisei, estudei. Porque o que aconteceu? Eu fui entrevistar a mulher do La Casa de Papel, a inspetora Lisboa, a principal protagonista, né? E aí eu pensei, puta, eu falo espanhol, mas eu não falo tão bem espanhol. Pensei, vou estudar as perguntas, né? Vou estudar, passei 3 dias ali, tipo, decorando as perguntas. Decorando mesmo. Quem é a mulher que mais gosta? Essas coisas, em quem se inspira e tal. Beleza, só que eu esqueci de uma coisa, né? Quando você pergunta. Tem a resposta. Tem a resposta, né? Não é só a pergunta. Gente. Aí foi foda. É o diálogo, né? Porque aí eu virei e falava, olha, muchas gracias por estar acá. Vamos à pergunta número 1. Aí eu tava aqui com o papel. Eu falei, quem é a mulher que más te encanta, te faz brilhar tus ojos, que te inspira, uma grande guerreira? Aí ela ¿Qué tipo de mulher lá fora? Aí ela começou, Cosa. uma excelente pergunta, porque minha madre que não sei o que lá, daí eu falei assim, muito bacana. Agora vamos à pergunta Muito número legal. 2. Agora eu recentemente Complicado, conversei hein? com a empresária da Chiquinha. Mano, a mesma coisa. Cara. Fora os uma falsos cognatos. Não, bizarro. Não sei nem o que Estou é cognato, embaraçada. você tem noção? Estou embaraçada. É. Aí falou, também fica embaraçado quando fala com você. Tá gravidinha. Não, mas tem a... Cara, português de Portugal você você já fechou lá. Já. Se você bater papo, já vai rolar um... Não, o jura deles de Portugal é foda-se. 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 Eu perdi o voo em Madrid quando eu fui, né? Fiquei 5 horas esperando. O produtor foi me buscar, falou, como foi o voo? Eu falei, cara, perdi o voo, 5 horas com fome. Ele, foda-se. Você falou... Foda-se você também, então, malucão. Tem umas paradas bizarras. Mas, você quer seguir pra esse lado internacional? Vou seguir. Com certeza, já tenho marcado já. Né? Pode falar quem? Não pode? Will Smith? Mr. M fala O inglês. Mr. M? Gente, que bacana. Ah, isso é legal demais. Mano. Porque é uma galera muito top, mano. Porra. Tem a Judy Foster que vem aqui. Judy Foster não, a Judy Carter, desculpa. Judy Carter. Judy Porra, Carter. aí agora sim. Judy Carter é tipo... Ela tem uma bíblia do do stand-up comedy, assim. As coisas que seguem. Quando você começa stand-up, sempre alguém fala, não, tem que dar uma lida aí. É um livro do meio Judy que a Bíblia do Carter. stand-up. Que todas essas perguntas que você fez, ela conta lá. Inversão de expectativa, punch e preparação e tal. Tenta trazer o Adam Sandler. Dizem Porra, que ele é adoraria. muito Quem simpático. Quem que é o melhor hoje, assim, que vocês acham? Um cara assim, Lá olha, fora? não, aqui, o supra-sumo do stand-up comedy. Então, mas de encher... Aí é pessoal, É né? muito Cada um vai pessoal. gostar. Não, eu digo de gostos seus mesmo. gosto. Tipo, fulano pra mim é bom. O cara Hoje é em bom. dia, a O pessoa que eu Igor, mais rio é o Murilo Couto. Hoje em dia. O Murilo Couto. Ele não era há 3 anos atrás. Hoje em dia, ele é o cara mais foda de texto, de performance. É ele, Então cara. tem a ver até com a fase da pessoa. Tem, claro. É de futebol. Cada ano você tem um jogador melhor ou pior, assim. A pessoa melhora, os temas, ela vai evoluindo na E qual comédia. que é o segredo do Danilo? O Danilo, ele sempre foi muito bom. O Danilo sempre foi muito irônico. Ele é muito técnico. Ele é muito técnico, ele é muito irônico, ele é muito... Tem uma história que eu acho muito boa do Danilo, é que o Péricles foi no programa dele, Eu não sei dessa. e aí o assessor foi lá no Danilo e falou assim, ó, o Péricles só pediu pra não falar que ele é gordo e tal. Aí o Danilo Uai. falou, então eu vou guardar esse segredo comigo. Tá né? bom. O Danilo é esse cara, o Danilo é foda pra caralho. Ele é bom nisso. Mas o stand-up é mecânica, cara. Não adianta. Por exemplo, o Igor Guimarães. É um cara que eu amo o Igor Guimarães. Dou muita risada com ele. O Murilo Couto, eu Mas adoro talvez o se você Murilo. assistir o Igor Guimarães, você não vai entender o humor dele. É a mesma coisa do Thiago. Tipo, o Thiago, pro pessoal da quebrada, é um deus. O Igor vai falar, ô menininha, eu gosto de não sei o quê. A referência dele, se você não tem a mesma referência do que ele tá falando, você não entende o que ele tá falando. Né? Ela ia Entendi. gostar do Afonso.
Afonso Padilha, talvez, Afonso, ela ia gostar. Ela... Rafinha. Eu gosto daquele menino Rafinha. Portugal. Rafael Portugal. Eu acho aquele menino muito bom. É, ele é Então, bom demais. então, o que você me perguntou é coisa de gosto, não é questão de ele é melhor ou pior. Assim, é questão de gosto. Tipo, o Rafael, pra mim, é o maior ator de comédia atualmente do Eu Brasil. também acho. Agora, o stand-up dele eu nunca vi. Você já assistiu? Eu nunca Eu vi. já assisti algumas coisas. Não assisti nada. Não é tão Nada. bom quanto a atuação. É ótimo, é incrível. Nunca vi. Mas é que na atuação ele é muito fenômeno. E olha que, pô, eu sou muito fã do Hassum e sou muito fã do Porchat. Rassum, cara. Mas o Rassum é um cara que eu queria Rafael- levar lá também. Pô, fala com ele. Quer o contato dele? Quero, pô, Tá adoraria, maluco. O cara. Hassum é legal demais. Cara, aquele filme de Natal dele foi uma porrada, O Hassum cara. é legal demais, mano. Tem muita galera do stand-up que é legal. Tem um confusão, mas tem muita galera que é legal, cara. Tem, claro que tem, cara. Tem muita gente que é legal. Você tem que assistir o show. assim. E o limite pro humor? Eu vou fazer essa pergunta que é um clichê, mas eu tô com 2 humoristas na minha frente. O Diogo Almeida, entrevistei o Diogo Almeida. Professor lá também? É o professor. E eu amei a resposta dele, eu até falei isso com você. Que eu perguntei, tem limite? Ele falou, não, mas tem consequência. Tem o limite do comediante, não tem o limite do humor. Cada comediante tem o seu limite e ele coloca o limite onde ele quiser. Agora, o humor não tem limite. Humor é humor. Porque as pessoas precisam entender assim, o stand-up comedy é ficção. É, O não que é eu tô opinião. fazendo ali é piada, não é minha opinião. Quando o Murilo Couto vai lá e fala, ah, não, o ciclista que usa roupa apertada tem que morrer. É ficção. É a mesma coisa que você querer prender um cara que tem um papel de vilão e mata alguém no A filme. gente é prostituto do riso, entendeu? A gente faz Prostituto tudo pra do pessoa riso, rir. é ótimo. Mas a é gente isso quer que a mesmo. pessoa ria. E os mecanismos que a gente usa isso na cabeça da pessoa, na nossa cabeça, esses mecanismos a gente vai usar todos pra fazer aquela pessoa rir. O limite vem de até onde você vai pra fazer a pessoa rir ou não. Tem gente que tem um limite mais pro humor negro e tem gente que tem menos. Mas não quer dizer que o cara seja melhor ou pior. Os fins pro justificam público. os meios. Não, eu jogo pro público. Se o público tá rindo, o público que pagou, tá no meu show, tá rindo, pra mim eu tô satisfeito. Eu só não posto mais na internet, porque a internet é uma terra de ninguém. Você posta o vídeo lá, a pessoa que tá assistindo, às vezes nem é teu fã. É. Aí vai pegar, vai falar mal de você e tudo mais. No teatro, não. O cara pagou pra te assistir. É que nem você comer no restaurante preferido. Você sabe que você vai pagar caro, mas é a comida gostosa que você vai receber. Então, eu, pelo menos, uso o meu show de stand-up pra falar as minhas piadas, o que não são opiniões. É ficção. É que assim, Piada a é gente ficção. tem a nossa opinião e tem visão de mundo, e é claro que ela tá na piada. Agora, esse exemplo que ele deu do Murilo Couto, é óbvio que ele não quer que o ciclista morra, mas ele precisa desse exagero pra brincar o quanto é engraçado as roupas que os ciclistas usam. E eu sou ciclista e eu uso aquelas roupas. E mesmo assim, eu sei da risada de uma coisa dessa. Quando eu faço piada com Deus, você também tem um set sobre religião, como eu faço piada com Deus, com os macumbeiros, com os cristãos, com os evangélicos, com o negócio, não quer dizer que eu tô zoando cada religião. Quer dizer que eu tô me colocando de fora de uma coisa que eu tô inserido. Eu nem tô de fora totalmente, eu tô inserido naquilo. Eu acredito em Deus e já fui e vou na igreja e tudo mais, mas eu me coloco de fora para poder rir sobre as coisas que são engraçadas. Eu costumo dizer que ser comediante é você ser turista da sua própria vida. Quando você é turista, você acha tudo estranho. Você vai em Portugal, você começa a rir do cardápio. Fala, os caras tem aqui chá de licor de merda, os caras não sei o quê. Por quê? Porque aquilo não é sua cultura. E o comediante, ele tem que ter esse olhar de turista para a própria vida. Eu tô pegando essa água nessa caneca e tô bebendo aqui. Eu acho isso normal. Mas se tivesse um alienígena aqui que bebe água de outro jeito, fala, cara, por que você bebe num recipiente que tem um negócio assim? Ele acha tudo diferente. Isso que a gente tem que achar da vida. Por que eu bebo água assim? Por que eu e minha mulher, a gente tem que se chamar de nome fofinho? Porque na hora de transar acontece isso. Quando você começa a se perguntar isso, você fala, é mesmo, cara. Tem umas coisas que são muito engraçadas. E aí você coloca isso no palco, a pessoa fala, cara, eu nunca pensei nisso. Que as Ou a pessoas pessoa- normalmente... ou a pessoa fala, eu já pensei ou eu já nisso. pensei nisso e eu achei que eu era louco. Então, assim, é você ter essa visão ou de criança ou de turista... Ou de cronista. Ou de cronista, porque meu filho, ele faz umas perguntas que são muito foda, assim, que pra gente é normal, entendeu? Pô, a minha na pandemia, a bisavó delas morreu lá. Não é da minha família, é da parte da mãe. Aí eu liguei pra Serena, mais velha, eu falei, filha, tá tudo bem? A Serena tá chorando. Ai, papai, a bisavó morreu. Eu falei, não fica assim, né? O ciclo da vida e tal. Daí fui falar com a mais nova, com a Bela de 6. Falei, cara, deve estar arrasada, né? 6, de 9 tá mal, imagina de 6. Falei, e aí, filha, como tá lá? Oi, papai, tudo bem? Falei, caramba, tá animada. Falei, você tá sabendo de alguma coisa? Ela falou, papai, você não sabe.
a vovó morreu. Eu falei, mas você tá bem? Ela falou, eu tô. Quem morreu foi ela, não foi eu. Caramba. Olha só. Então, tipo, você conta. E é óbvio que é uma piada. Não é uma piada, isso aconteceu mesmo. Mas não é que minha filha queria o mal dela. Eu até brinco de eu falo, nossa, criança é bom, mas dura muito, né? Nossa, como não é óbvio que você não quer que seu filho morra. Então as pessoas precisam entender que o humor, ele é ficção. Eu Ele é ficção, como é o terror, como é o drama. No meu show eu falo que eu dei um susto no meu moleque, ele ficou com febre, com não sei o que, o pessoal... Cara, você fez? Eu falei, fiz, cara. Eu ia saber que não podia dar um susto numa criança de 3 anos de idade. Eu queria preparar ele pra vida. E eu conto tudo que aconteceu a partir desse susto que eu dei nele. Que ele ficou com medo, ficou com soluço, que ele teve febre, mas depois ele adorou e queria ficar assustando a gente toda hora. Então... É uma coisa que aconteceu, eu extrapolo aquilo, crio toda uma história, emendo com outra história que eu queria transar com a minha mulher e transar com o filho em casa é complicado. Aproveita que minha sogra tá lá, que a melhor coisa da vida é estar sua sogra lá, né? O problema é só na hora de você transar. Transa com a sogra. Tem que transar baixinho pra não acordar minha mulher. Mas é o único problema, porque o resto é tranquilo, cara. E aí eu conto essa história e tem gente que fica, cara, mas ele fez isso com o transa filho. com a sogra, né? Não, cara, é uma piada. Tem uma que tá polêmica, que eu gosto que a plateia faz. Sabe? Eu adoro piada assim que a plateia faz. Ai, meu Deus. Que eu falo que quando a criança tem 5 meses, você quer que ela anda, né? Você fica, vai, anda. Anda. E quando ela começa a andar, você tem que proteger ela pra não morrer, né? Cara. Todo sorte vai bater. Tudo pode morrer e com é um qualquer saco, coisa. porque você fica atrás dela o tempo inteiro e você fica, ai, meu Deus, não devia ter vacinado, caralho. Se tivesse uma poliomielite agora, né? Nossa, tipo, isso a galera ri, mas e aí as pessoas não entendem que é uma ficção. Cara, acho que mas não é o pior possível, som porque é tão que exagerado, né? pior som Mas que a tem, internet tá assim, cara. O pior som que tem pra pai é aquele som da cabeça batendo seco no chão da criança. É um barulho muito seco, né? E eles são pequenininhos, então a queda... Ela só chora depois de 3 segundos. Bateu e... Cara, que desespero que é. É difícil demais, cara. Por isso você não quer ter filho, né, Cíntia? Ah, Dá muito pois trabalho, é. tá com as contas Dizem débito que ter filho é automático, bom, né? Você já mas viu seu se ter iPhone babá é caindo melhor ainda, seu né? iPhone caindo sem capinha? Imagina, Nossa. é a mesma coisa que o filho. Você primeiro vê se quebrou. Você fala, ai, tá tudo bem, putz. Quebrou. Entendi. Mas aí, ô Vilela, o que você pode dizer pra gente pra todo mundo, né? Acho que você hoje se tornou uma referência em podcast. Tá, e todo mundo fala isso. Putz, está uma febre de podcasts. Está crescendo. Eu parei no caminho que eu absurdamente. parei pra abastecer o carro, o frentista tava fazendo podcast. Tive que esperar o cara terminar o podcast, veio e abasteceu meu carro. Ah, você Olha tá pensando só. se é verdade, ó. Olha só. Gente, é verdade. Eu será? pensei, olha só. Como que pode? Não, e realmente tem muitos, mas eu acho que a gente passou por isso também naquela safra de stand-up de... Não, passou isso no Porta dos Fundos, lembra? Todo mundo queria ter um canal de sketch, cara. É normal. Uma coisa deu certo, todo mundo quer fazer, entendeu? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que já tá acontecendo. Ó, em janeiro teve um boom. Janeiro e fevereiro, assim, tipo, sei lá, a cada mês eram 200 podcasts sendo criados. Muito desse pessoal já parou, porque quem entra no podcast para ter fama ou dinheiro rápido vai se decepcionar. Quem tá entrando porque curte fazer, vai continuar tendo grana ou não. Que é legal, né? É legal. Então, assim, daqui 5 anos só vai ficar quem tá afim de fazer mesmo, entendeu? Mas eu vou te falar uma ideia que eu tô gravando, você vai falar, puta, que tesão. Porque é isso, as pessoas precisam entender que precisa ter um pouquinho de... Até o stand-up mesmo. Hoje, todo mundo quer ser o Ventura, por exemplo. É. Todo mundo que eu vou ver dessa molecada nova, todo mundo é pobre, apanha da mãe. O conselho que eu dou pra quem tá fazendo podcast é tentar fazer nichado. Ele vai ter uma maior chance de dar certo se ele for nichado. Porque o meu é genérico, o de vocês é genérico, flow, tal. A gente fala com todo mundo. Agora, se você é um cara que tem uma certa autoridade num ramo, você já está na frente dos outros. Então você vai fazer um podcast sobre investimento, um podcast sobre esporte, um podcast sobre futebol, sabe? Se você é um cara que tem uma autoridade num nicho e você faz podcast chamando as pessoas desse nicho, você já sai na frente de muita gente, entendeu? Você tá levando um dinheirão, né, Vilela? Hã? Tá ganhando um dinheirão. Cara, eu posso dizer? Sim. É gostoso, né? Quando começa a pingar 3 dígitos na conta, né, Aí eu cara? já não sei, É legal, cara. é legal. Será, velho? Ah, Tá aí. pinga. Eu vejo pela minha. Se na minha pinga, na tua pinga. Mas na sua o quê? Aquele eu penso, se na minha conta, que eu não faço, eu trabalho pouco, pinga. Não, tô brincando. Mas Mas não do canal, né? Do canal dá pouco, né? Não, meu canal eu nem mexo. Então. Eu vivo de... Eu tô lá com a Anitta, né? Tá. Sou sócio da Anitinha. Porque o meu canal... Entra de outros lados. O meu canal de comédia nunca deu muito dinheiro, cara. Mas o comédia podcast é fogo dá. de ganhar. Eu vejo, você faz iFood. É faz porque podcast é muito longo,
ele é um público que fica focado, que assiste 80% do que é o negócio. E é um público. E aí o vídeo vai ficar lá para sempre, e ele não envelhece. Sim. Você pode entrar no podcast da Cíntia daqui 1 ano, 2 anos, que não vai estar desatualizado. Ela pode ter vivido mais e voltou no podcast para contar o que aconteceu depois. Mas aquele podcast é um retrato do que era ela naquele momento. Então, ele não envelhece. Então, todos os meus podcasts continuam sendo assistidos, mesmo os mais antigos. É um doc, né? É um doc, exatamente. Isso é a vantagem do podcast. Por isso que ele monetiza bem. Porque é muito watch time. Dá para colocar muita propaganda dentro e os anunciantes perceberam que é o melhor lugar para anunciar. Meu podcast está todo vendido. Tem, às vezes, dificuldade de encaixar um cara novo, porque no ramo de comida já tem, investimento já tem, o de computador já tem, então tem que ser uma coisa diferente para não brigar com esses caras. Porque você tem umas certas restrições, entendeu? E o mais legal, na sua casa... eu cheguei lá e falei, filho da mãe... Ele só desce. Mas eu acho que mas quando você foi... Ela é muito grande. Então, você vai lá, passa a metrolinha verde lá dentro. Passa o quê? Metrolinha verde. Não, uma vez eu fui lá, eu tava na cozinha, eu fui passar, ela mudou o DDD do meu telefone. É muito grande. Mas você ainda entrou pela minha casa, né? Eu já entrei pela Agora tá totalmente separado. Entra pela garagem, é totalmente separado. Eu já fui na sua casa várias vezes. Umas pra nós fazer umas festinhas. Quando velho, ninguém era casado. Não lembra disso. Que tempo ruim. Que tempo ruim, cara. Eu odeio esse tempo, cara. Nossa, era muito chato. Você não sabia com quem ia transar. Que a gente saía da Kit Club. Nossa. Caralho, que merda. A gente casou. A gente enchia aquela piscininha vagabunda, colocava água com mangueira e ficava todo mundo... Pai. Naquela tua sala de TV que tem tapete peludinho. Exatamente. Eu não quero saber o que ocorreu nesse tapete, não. Que delícia de fase. E aí você casou com Mari, estamos lá há muito tempo. Então, cara, agora tá totalmente separado, por isso tá legal. Nossa, assim, a gente zoava muito. Lembra disso? Porque ela é mais nova que você, né? Comecei a sair com ela, tava usando tênis que piscava a luzinha ainda, pra você ter uma ideia. Horror, não, o Vilela brigava com ela, ele tirava o iPad dela. Falou, não vai mais assistir, carinha pintadinha. Parou, tá? Nossa, e quem que é o ciumento da história? Eu não tenho. Eu. Você? Não, ninguém é ciumento. Olha, ele foi muito Por que uma mulher dessa teria ciúme dele? É tipo roubar um Monza, pô. Não. Ela é mais ciumenta. É assim, ela só tem ciúme de uma coisa. É em quem eu dou like no Instagram. É a única coisa que ela pega. Isso aí. Eu posso seguir, pode fazer... Mas parece que é uma mensagem, né? Assim... Só salva a foto, não dá like, salva. Que horror. Você... Mas pra mulher é estranho mesmo. Alguém me falou isso. O medo que dá é de o cara estar... Sei lá, tipo, eu sou uma idiota, ele tá passando um recado pra ela aqui, com essa curtida que ele deu. Não, ela pega... Ela passa pro direct. Ela pega umas coisas que não tem nada a ver. Ela não tem ciúme nenhum. Tá dando liberdade. Não, vai umas minas lá... Foi a atriz pornô. As advogadas, tranquilo. Agora, se eu vou, por exemplo, fazer um show no Paraná, lá em Curitiba, e eu marco o hotel onde eu tô, ela já fica brava. Por que você marcou o hotel? Eu falei, porque o hotel, eu tenho que fazer propaganda do hotel também. Eu falo isso daí, a mulher lá não acredita também. Então, mas é esse tipo de coisa. Agora, nesse ponto, ela é mais ciumenta. Cara, eu não sou ciumento, não. Agora eu falei, eu sou muito de boa. Não, você foi muito firme, não volta atrás, não. Não, Ele foi muito firme falando que ele era ciumento. Não, é que você falou, quem é mais ciumento? Eu falei, putz... Eu não sou ciumento. Eu tava tentando lembrar o que eu faço de ciúmes. Toda a briga de ciúmes que a gente teve, foi muito pouco que foi no começo, foi ela que, por alguma coisa que ela ficou, que ela pegou no pé. Mas eu ia falar outra coisa. Você falou de ciúmes, falar... de ser muito mais nova. Sim. O lance é o seguinte, eu achei que não ia durar por ela ser muito mais nova. Quantos anos que ela tem? 12. Ela é de 93, 28, né? 93. 20... Caralho, ela é 93, mano. Cara. 93 sabe o que eu tava fazendo em 93? Sub-20. 93 eu tava no cinema assistindo Jurassic Park, velho. Olha E ela tava nascendo. Olha que doido, cara. Jurassic Park, eu lembro no cinema assistindo e falar, tá nascendo minha futura mulher aqui agora, ó. Rapaz, eu preciso ver que ela tá nascendo, né? Vou lá no berçário. Mas me conta uma coisa, como é que foi esse amor aí de vocês? A gente conheceu, fazia teatro, a gente fez curso lá no Wolf Maia. E ela fazia também, conhecia ela de lá. Nossa, o Luiz fazia lá também. Só que ela me disse, eu não lembro, que ela foi gravar um curta lá em casa com o Zé do Caixão. E eu tava tão puto nesse dia, porque jogaram carne crua na minha cozinha, fizeram uma zona que eu tava tão puto, que eu não sei quem tava lá. Eu tava tão puto com a produtora, que eram uns amigos meus. Não, vou usar só a sua cozinha. Eu não sabia que os caras iam colocar carne crua e fazer uma... Então ela falou que falou oi pra mim, e eu nem lembro dela de tão puto que eu tava. Mas ela fala que foi lá que a gente se conheceu. E eu não lembro disso, Ou seja, você ignorou, e aí ela tá ficou vendo? afim. A mulher é assim, meu. Mulher você ignora. Não é não, gente. Mulher, você não pode ser muito bonzinho, cara. Monta, Quando tá muito...
Puta. Quando tá muito bem, eu crio uma Criar uma discussão, tretinha, alguma né? coisa, uma treta. Mas eu sou a mulher da relação, eu falo pra ela, eu sou a mulher da relação. Ela é muito de boa e eu chamo ela pra TDR. Sempre, cara. Falo assim, meu, não tá legal. Você tá deixando toalha molhada em cima da cama. Você tá... Você tá foda. Você tá muito Não, ela é uma baita... Vocês nunca precisaram fazer um stand-upzinho de casal? Já fizemos, não ela fazendo stand-up, mas tem um texto que eu falo sobre beleza, sobre ser bonito e ser feio, que eu faço com ela no palco, pra galera entender. Que eu falo assim, pô, vocês me acham horrível, eu sou um cara horrível, eu sou feio. Ninguém fala que eu sou feio. Agora ela sobe no palco, fala assim, eu fiquei mais feio agora, eu não fiquei? Olha esse casal agora. Aí os caras falam, Então eu falei, o problema da beleza é a comparação. Entendeu? Eu, sozinho, é uma coisa. Eu, do lado dela, a galera fala, nossa, que casal tão diferente, né? É, né? É amor, é amor. É amor, certeza. Certeza que é amor. E eu falo pra ela assim, cara, porque ela é modelo e ela tem que ser bonita e tá sempre bem. E ela fala, pô, o legal do seu trabalho é que você pode estar do jeito que você quiser. Quanto mais feio, mais engraçado. Eu falei, você me acha engraçado? Ela falou, nossa, muito. Sabe? É nessas horas que você entende o que ela te vê, entendeu? Mas você se não é pela cobra? beleza. Você se cobra de estar mais bonito, emagrecer? Eu me essas coisas? cobro, ela não cobra. Tá foda. Ela fala que você sempre bem. Não emagrece, tá bem, mas eu me cobro pra caramba. Porque eu era atleta, Essa é né? ciumenta mesmo, hein? Seu pai também era atleta, não é? Meu pai era jogador de futebol, jogou no Corinthians, no Penapolense. É? Eu já tive 4% de gordura, já corri, São Silvestre, treinava pesado. Que isso, Só que eu filha? larguei total, cara. Ela passou lá. Você não viu lá em casa? Tem uma academia completa lá em Eu casa. vi, eu fui Não, mas lá. você não viu como tá agora. Tá muito mais completa. É. Tá. Tem máquina de escada. Smart Fit tá na tua casa? Mas basicamente é isso, cara. Tá muito completa. E eu tô adiando. Eu vou... Tá vendo? Pô, Podcast dá muito dinheiro, cara. eu compro tudo usado, cara. Tudo O usado. iFood, cadê o iFood aqui na... Tá, iFood. aqui na tela do iFood. iFood. Tanto que a mulher dele nem quer que ele emagreça pra ficar só pra ela ali, ó. Tá mas focada. é, cara, não é ela boba viu nem foto nada. Que nós é bobo. Não, ela viu foto minha saradão e magro. Ela falou, não quero você assim. Não quero. Porque o rosto é mais magro, fica diferente. Gostoso, sarado É. e rico, né? Para! Chama o Celso Cavalini. O Celso tá gordão, ele fala no programa. Mano, o Celso Cavalini. Um papo aqui, eu falei, caramba, esse cara era o modelo pra mim. É o Celso Cavalini. Tinha plataforma na Record. É. Hoje ele derruba aquela plataforma gordinho daquele jeito. Vilela e Vitor Sarro fazem gordofobia. Não, ele tá gordinho só. Mas ele é legal, seu amigo, tem Ele quase caralho. arrebentou minha... Você não viu o episódio com ele? Ele tem a faca do casal. Ele não ficava... Ele fez um monte de buraco na minha mesa, cara. Cara, que ódio, cara. Que ódio. Minha faca! Pá! Aí eu tirava, ele colocava em outro lugar, assim. Foi fazendo um monte de buraco. Vilela, pra gente encerrar, tem alguma pergunta, Cintião? Não, nada. Eu tô muito satisfeita. Na verdade, eu já fiz uma Tá se pergunta. divertindo aí? Tá, exato. tá. Tô muito satisfeita. É Ficaria gostoso estar muito... com os humoristas aí trocando ideia, né? Eu tô adorando. Entendeu? Eu tô aqui, ó. Tô Papo observando. é fácil, né? Pô, aí eu sei que é hora de encerrar quando eu já tô puxando, tipo, e o Celso Cavalini? Porque começa a virar um papo muito de brother, Não, né? Eu quero desligar pra Não sei gente se vocês já trocar uma ideia de perceberam, brother. mas quando vem comediante aqui, ou quando vai lá no meu programa, é o dia que eu tô mais tranquilo, que não vai ter problema de papo. Exato. Porque os caras já têm as histórias que ele já conta no palco. Ele já olhou muito pra vida dele e ele tem uma análise. Então, cara, não vai faltar assunto, entendeu? Você fez show no Japão com o Luiz França? Não fiz. O ano que eu ia ruim, não fazer... eu quero muito conhecer o Japão. Nossa, mas não vai. Sério? Nossa, eu fui no Mas por quê? O Luiz mandou minha mala pelo correio de Tóquio pra Nagoya, a mala extraviou, ficou 10 dias sumida. Mas, cara, eu quero muito conhecer o Japão. Não, eu tô brincando, é do caralho. É que você gosta Então, a de... época que eu ia, eu tava com solo no mesmo período no Comedians. E, pô, você fala, vou abrir mão do... Todo mundo queria fazer solo no Comedians. Aí me deram, tipo, junho. Eu acho que era junho ou julho. Mês bom. O mês bom. E eu falei, putz, eu não vou pro Japão agora. Aí eu não fui. Aí eu quero ir agora. Vou Mas falar com vai, é ele. legal pra caralho. Vai, mano, vai Eu não sei se ele vai voltar. Deve voltar depois da pandemia, Com né? certeza ele volta. Ele ia levar a Ivete Sangalo. Não é a... É o Luiz. Ele é louco, né? O Luiz. Cláudia o Leite. Luiz é um cara que... Ele tá com o papagaio Você falando compraria agora. um carro usado do Luiz? Não compraria. Nunca! Não compraria um zero. É mesmo, porque Eu não ia compraria ser zero. Um zero. O Luiz me levou pro Japão. Vamos contar só essa Ele é o mais história aqui. enroleiro. Quem é do Luiz, mundo. gente? Luiz Cara, França é um comediante. coração enorme, maior coração, não O é? comediante mais legal que tem. Mais legal. Você olha pra ele e fala, cara, eu quero ser amigo desse cara. E o mais Tá. picareta de todos. É, o picareta. Mas é o cara que tem sempre o esquema bom. Ô, Bi. Ô, Bi, vem comigo que você tem um esquema Fala, bom. Bi! Cheguei no Japão com o Luiz. Primeiro que o nosso primeiro show era em Nagoya. Ele comprou o voo por Tóquio. Era um manja longe de Tóquio? É. Fomos no trem bala, 6 horas. Tipo, um negócio assim. No trem bala. É. No trem bala. 6 horas, imagina. Bala! E aí, tipo, eu sei que o aeroporto que ele comprou da ida era o que a gente tinha que voltar e o da volta é o que a gente tinha que ir. Foi ao contrário. Tá.
Aí, beleza. Aí a gente foi, daí não cabia minha mala na van que ele alugou. Aí ele falou, Bi, alguém tem que mandar a mala pelo correio. Pode ser você? Aqui é o Japão, Bi. Não tem problema, não tem erro. Esse cara não erra. Não tem como errar. Falei, ok, vambora, né, Luiz? Mandou minha mala. 10 dias sem mala, lavando a cueca no banho, secando no secador, assim, ó. E 10 dias disso. E o quarto eu tive que dividir cama com uma loca. Ah, mano. Uns negócios bizarros, mas é do caralho. Eu dormia 3 horas por dia porque eu queria ficar saindo o tempo então, eu inteiro, quero ver as indo nos paradas. tempos. É muito legal. E agora tá com o parque do Mario Bros lá. Não, Tô porque louco quando pra eu ir, vou mano. em outro... Eu Parque da adoro Nintendo. viajar e eu gosto de comer comida local, conhecer tudo É legal. e ver as diferenças. Eu, cara, sou pirado em cultura assim. Você em tem um lugar negócio de viagem, 2 Tinha, então, né? eu tenho um canal, mas tá lagado. Mas eu tenho um canal lá. Tem, sei lá, 3 viagens pra editar lá que era 2 pelo mundo. Tesão. Cara, era muito Agora legal. tem que ser 3, né? 2,5, né? Noah, o filho do Vila chama Noah. 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 É de Noé. É de Noé, né? A origem é Noé. Quem que escolheu esse nome? O que você acha? Ela, né? Você acha que eu ia colocar o nome de Noah? Não ia. Não ia, né? Que Noah, né? Quinoa. Que Noah. Canoa. isso Vem é cá, bom. Noah. Ô, Vilela, pô, humildemente, pro nosso seleto público, divulgue teu canal aí pra quem não conhece. Cara, entra lá, Inteligência LTDA, todo dia, de segunda a sexta, às vezes sábado, às vezes domingo, como ontem, também tem programa. Conversas muito legais, que Verdade. vocês vão conhecer um lado muito mais... A Cíntia foi lá, falou coisas absurdas, cara. Vão lá, vocês não vão acreditar, cara. Cintião, quer divulgar teu canal, teu livro, teu Instagram? @ Cíntia Chagas com 2 S no fim. Vai lá, o canal, a Cíntia tem muitas entrevistas muito legais. Falei certo? Muitas entrevistas? Sim. Muitos legais? Muito legal. Muito legais. Muito legais? É? Muito legais, muitos legais. Eu escrevo pra criança, hein? Então, senhoras e senhores, esse foi mais um For Talk com o Rogério Vilela, um grande comediante. Depois você procura aí também Mundo Canibal. Tem procura o tudo. stand-up dele, procura um podcast. O cara já Coloca fez... cartas de Magic, Rogério Vilela vai achar também as cartas de Magic. você que fazia as cartas de Magic? Não, muita gente faz, né? Nossa, no mundo isso é inteiro. fenômeno, isso é fenômeno. Cara, eu fiz muita coisa na vida. Fez muita coisa que agora a gente vai desligar pra continuar esse papo aqui só em off. Mas você segue o For Talk aí, compartilha, divulga pros amigos, dá um like. Tamo junto, até a próxima. Valeu!